Olá, meus queridos amigos, irmãos, nós estamos aqui mais uma vez, estudando a palavra de Deus a respeito dos dons do Espírito. Desperta os dons que há em ti, de Wilson Franklin. Foi tema da Convenção Batista Brasileira em 2001 e é um tema sempre muito atual, né? Nós estamos estudando, já estamos terminando os estudos, já vamos para o estudo número 12 hoje. O próximo estudo já é o último, que é o estudo número 13. E o estudo que nós falamos anterior foi amor, a base para os dons, certo? Então, se todos os dons, a base é o amor ágape, o amor de Deus, né? Porque o amor de Deus, ele é bondoso. O amor de Deus também lá em 1 Coríntios 13 também é traduzido como caridade. É um amor bondoso, é um amor benigno, é um amor que faz bem ao próximo, né? Então, esse amor é que deve nos mover, é esse amor que deve nos impulsionar a trabalhar na obra de Deus, oferecendo o nosso trabalho, a nossa vida, os nossos dons em dedicação a Deus na obra do Senhor. Então, hoje nós vamos ver a lição número 12, o equilíbrio da expressão dos dons na igreja. Textuários, texto-chave, se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 43 e capítulo 5, versículo 12. Vamos ler aqui, Atos 2, 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Agora, Atos 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, nós vemos que eles eram revestidos também de poderes miraculosos, especiais, que Deus concedera a eles, né? Vamos estudar aqui, vamos passar primeiro pela introdução da nossa lição. Que Deus concedeu e concede dons aos crentes, não temos dúvida alguma. A questão é, quais os dons que estão ativos na igreja atualmente? Ou será que o Espírito Santo ainda hoje concede os dons de sinais dados aos apóstolos e registrados no livro de Atos, principalmente nesses versículos que lemos? Os dons de sinais são os que o Espírito Santo concedeu aos apóstolos como manifestações externas da atuação do poder de Deus. Estes dons são cura, milagres e línguas. Sem dúvida, essas manifestações são as que mais empolgam em nosso tempo, chamando a atenção de muitas igrejas, estimulando a imaginação de muitas pessoas ávidas por verem alguma coisa. Só que não podemos esquecer que o grande apóstolo Paulo nos orientou a viver por fé e não por vistas. Está lá em 2 Coríntios 4:18, que diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. E em 2 Coríntios 5:7, porquanto andamos por fé e não por vistas. E Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Tá? Então a gente vê muitas pessoas procurando por milagres, muitas pessoas procurando por sinais extraordinários da presença de Deus, né? Não que a gente venha dizer que Deus de forma alguma faz isso hoje. Não, não é isso que a gente quer dizer. Porque Deus opera da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, usa a pessoa que Ele quer, no momento que Ele quer. Mas a gente deve estar se atentando, assim como o apóstolo Paulo diz, para as coisas que se não veem. Nós temos que crer por fé. Temos que crer em Jesus por fé.
A Bíblia em nenhum momento nos ensina a sentir a presença do Espírito Santo. Ela nos ensina a crer. E o crer é esperar por algo que nós não estamos vendo. É essa fé que Deus quer de cada um de nós. Até porque os dons de sinais, nos tempos de hoje, que a gente tem visto que os finais dos tempos estão cada vez mais próximos, né? Estamos aí vivendo os últimos minutos da humanidade na Terra. Enfim, está cada vez mais próximo. Sinais e prodígios serão feitos por muitos enganadores, muitos anticristos, né? Enganadores mesmo. Sinais e prodígios de mentira. Talvez até sinais e algumas coisas que realmente aconteçam para confundir a nossa fé, porque a Bíblia fala que se pudesse, eles conseguiriam até confundir, até arrastar para o lado deles aqueles que são de Deus. Então, a operação do inimigo será muito grande nos tempos dos fins. Estamos chegando cada vez mais próximo, né? A gente vê aí as igrejas se esfriando no amor, as igrejas se esfriando no que tange ao guardar a sã doutrina, preservar a sã doutrina, viver dentro dos padrões que fomos doutrinados, né? E isso tudo está caminhando para o fim. A globalização está aí, né, gente? A globalização nada mais é do que um projeto de Satanás desde lá no Antigo Testamento, na Torre de Babel, né? Eles queriam tudo concentrado num polo único, e a gente vê que a globalização está caminhando para isso, para um governo único. Então, é realmente obra do nosso inimigo. E nós vemos que os tempos se aproximam e devemos ficar muito atentos quanto ao equilíbrio da expressão dos dons na igreja. Vamos ver aqui sobre os dons de sinais. Nas 4 passagens em que aparecem os dons espirituais, Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, de 8 a 10, Efésios 4, 11 e 1 Pedro 4, versículo 10 e 11, os dons de sinais aparecem juntos apenas na primeira carta aos Coríntios. Uma igreja ignorante e infantil em relação aos dons. 1 Coríntios 12, 1 e 1 Coríntios 3, 1. Os cristãos de todos os tempos precisam entender que o Espírito Santo nunca desejou que os dons fossem usados de maneira errada, a ponto de dividir ou dilacerar uma igreja. Quando isso acontece, o amor, a maior de todas as manifestações do Espírito Santo, está ausente. Infelizmente isso aconteceu, né, irmãos? A gente sabe que muitas igrejas saíram de nós, igrejas tradicionais, né? Muitas denominações. E dessas que saíram de nós, ainda saíram outras igrejas com outros ensinamentos, com muitos sinais de mentira, muitas profecias de mentira. Devemos tomar muito cuidado quanto a isso, porque causa divisão e prova que o amor se esfriou. Primeiro ponto. O dom de curar era a capacidade especial que Jesus deu aos apóstolos para curar de maneira sobrenatural os doentes. Nesse caso, a cura estava submissa à vontade do apóstolo e não dependia da fé do doente. Atos 3, de 1 a 10. Temos que distinguir entre o que é dom bíblico de curar e um outro método de cura. Alguns colocam a ênfase da cura na fé do que precisa ser curado, dizendo: se creres, será curado. Isso não tem nada a ver com o dom de curar. Jesus, quando curava, ele falava, né? Nunca vi tamanha fé.
porque estavam crendo em Jesus, no Deus, no próprio Deus, né? Quando se trata de um dom, a gente vê que é o próprio dom que opera aquele sinal. Vamos ler Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10 para ficar mais claro. Atos capítulo 3, de 1 a 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. A porta formosa é o nome da porta do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhes acontecera. Então nós vemos aqui que não dependeu da fé daquele paralítico que estava ali na porta do templo. Ele nem chegou a pedir isso, ele pediu esmola, né? Mas Pedro disse: Eu não tenho fé. Eu não tenho dinheiro, nem esmola para te oferecer, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Ou seja, ele tinha o dom de curar, né? Então, a gente vê que esse dom de curar estava muito presente com os apóstolos. Segundo ponto. O dom de milagres era a capacidade especial concedida pelo Espírito Santo a uma pessoa para que ela realizasse algo que superasse as leis físicas. A palavra milagres vem do grego poderes. O Espírito Santo deu aos apóstolos o poder de realizar sinais e prodígios como prova de que eles eram os sucessores de Jesus Cristo, para anunciar uma nova época na história da humanidade. Paulo confirma isso quando diz, em 1 Coríntios 12, 12: Os sinais do meu apostolado foram de fato operados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e milagres. Terceiro ponto. O dom de línguas foi a capacidade especial concedida pelo Espírito Santo aos apóstolos e às outras pessoas, com raras exceções onde havia um propósito definido, para falarem, para pregar o Evangelho, em outro idioma, com fluência total, como se fossem nativos do lugar onde estavam se comunicando, pois falavam até com o sotaque da região. Está lá em Atos 2:8. Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um na própria língua em que nascemos? Né? Então a gente vê que esses sinais eram abundantes, né, na igreja primitiva, ali no nascimento da igreja de Deus. Os dons de sinais foram exclusivos aos apóstolos. Excetuando o dom de línguas, os dons de sinais foram exclusivos aos apóstolos. Houve alguns casos raros de outros irmãos, assistentes dos apóstolos, que também realizaram alguns sinais em menor grau. É o caso de Estevão, Apolo e Silas. Mas estes foram credenciados pelos apóstolos para missões especiais. Uma análise do texto de Marcos 16 sobre as palavras de Nosso Senhor aos 11 mostrará que sinais e prodígios estavam dirigidos aos apóstolos que crescem na última mensagem de Jesus presente em corpo. Essa passagem muitas vezes é interpretada de forma errada, atribuindo ao texto aquilo que ele não diz. Vejamos. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração,
por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido. Versículo 14. E disse-lhes, ide. Versículo 15. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos, e estes serão curados. Versículo 18. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Versículo 20. Observe que Jesus começa repreendendo os 11 apóstolos pela incredulidade. Em seguida, diz que todos os apóstolos deveriam sair e pregar. E aos apóstolos que crescem nessa promessa de Jesus, seria dado um poder especial de realizar sinais e maravilhas. Observe, o dom seria dado aos apóstolos que acreditassem na palavra de Jesus. Essa promessa não foi dada a todos os salvos, foi para os apóstolos que crescem, até porque tudo indica que nem todos os apóstolos tiveram esses superdons. Por exemplo, não há registros de realizações miraculosas para Bartolomeu, Tomé, André. É muito provável que estes apóstolos não tenham exercido esses dons especiais. Por outro lado, o livro de Atos confirma a verdade que muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os apóstolos que creram naquela capacidade especial que Jesus lhes concedera. Não eram dons comuns a todos os crentes. Paulo, no início de seu ministério, realizou milagres espetaculares. O caso Elimas, o caso de Malta. Todavia, já no final, não tinha a mesma capacidade. Haja visto ter sugerido a Timóteo que tomasse um pouco de vinho para debelar suas enfermidades. É notável aqui que até no decorrer dos anos, né, da igreja, a gente vê o apóstolo Paulo mais à frente, quando ele já começa a preparar um substituto para ele, no caso Timóteo, ele não fala de maneira miraculosa para Timóteo ser curado do problema de estômago, né, por causa da água da onde ele estava vivendo. Mas ele ordena ele que ele tomasse um pouco de vinho, né? Para que equilibrasse ali o teor de acidez da água, para que a água não fizesse mal ao estômago de Timóteo. Então nós vemos que esses sinais miraculosos eram muito comuns na igreja primitiva, porque eram sinais dados aos apóstolos, né? Eram sinais dados aos seus discípulos. E não foi dado para todos, apenas para os que crescem nesses sinais também. Então a gente vê que no começo da igreja foi necessário sinais e prodígios. Lá nos primórdios da igreja, não vou dizer somente os apóstolos, não, até outros discípulos, realizaram milagres, realizaram prodígios, e para que a igreja tivesse uma credibilidade maior entre o povo, né? Para que o povo visse, realmente eles estão falando de um Deus que age, de um Deus que ainda está vivo, de um Deus que não está esculpido ali naquela imagem, de um Deus que realmente existe e que se preocupa com nós. Então a gente vê que esses sinais eram especialmente na época dos apóstolos e discípulos de Jesus e na igreja, nos primeiros anos da igreja primitiva. Está bem destacado aqui, ó. Os cristãos de todos os tempos precisam entender que o Espírito Santo nunca desejou que os dons fossem usados de maneira errada,
a ponto de dividir ou dilacerar uma igreja. Triste, né? A gente saber que as igrejas se dividem por causa disso, que uns se dizem mais santos que os outros, tem até seitas, né, que se dizem que só elas vão para o céu, só o caminho verdadeiro está só nelas. Difícil a gente pensar assim, mas a gente deve orar por estes, né, falar de Deus para eles também, porque eles estão sendo enganados por lobos devoradores, né, estão sendo enganados por uma falsa doutrina, estão sendo enganados pelo espírito do anticristo, né? Porque é ele quem opera nesse mundo e que causa divisões. O exercício dos dons de sinais na atualidade. Algumas pessoas se dizem possuidoras dos dons de sinais, em especial o de curas e línguas. A questão é que o dom de curar não existe hoje em dia. Portanto, é um grande equívoco atribuir curas realizadas através da oração e da vontade de Deus ao dom de curar. A gente vê que existe, a gente sabe que existem doenças que são psicossomáticas. E alguns líderes, né, fazem ali uma sessão quase como que de hipnose para a cura dessas doenças. E talvez realmente algumas pessoas sejam curadas. Mas não é necessariamente o dom de cura que aqui tem, que aqui está, que acontecia na igreja primitiva. Conforme estudado em lições anteriores, os dons existem para proveito comum, isto é, para a edificação do corpo de Cristo. Não é que Deus tenha mudado, mas ele tem seus eternos planos e propósitos para a história da humanidade. Ele é soberano para fazer o que quer, quando quer. Cabe a nós, como bons despenseiros da graça de Deus, acatar seus desígnios e épocas que estabeleceu para a sua glória. Hoje Deus cura. Faz também o maior de todos os milagres, a regeneração do homem, mas tudo isso dentro da sua vontade. As curas realizadas atualmente acontecem através da oração, da fé e dependem exclusivamente da vontade de Deus. Então, talvez até aqui ficou meio confuso, vocês acham que a gente não crê na cura. A gente crê sim na cura. A gente crê que Deus cura pela fé, só que pela soberana vontade dele. Se for da vontade de Deus, né? Não é o mesmo dom de curar que existia ali na igreja primitiva para que as pessoas pudessem ter uma maior aceitação do evangelho. Então, a cura existe? Existe. Existe. Temos exemplo de pessoas curadas de câncer, temos exemplo de pessoas curadas de várias outras doenças, tá? No nosso meio. Como o dom de curar era diferente, analisemos o episódio de Pedro e João em Atos 3, de 1 a 10, o que acabamos de ler. Observe que Pedro aproximou-se daquele aleijado de nascença e disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Atos 3, 6. Veja, isto é dom de curar. A cura acontecia mediante a ordem do apóstolo, independia da fé do doente. Muito diferente do que ocorre hoje em certos grupos, onde as curas amplamente divulgadas são de doenças psicossomáticas. Meus irmãos, nosso Deus ainda cura e faz milagres, porém estes feitos não estão nas mãos de um grupo denominacional ou de um grupo de pastores. Ele realiza milagres com todos os salvos quando pedimos ou não, mas sempre dentro da sua santa vontade. Apenas para exemplificar, em novembro de 99, ele, o escritor da revista, e o pastor Carlos Henrique caíram num precipício de 25 metros, onde o carro capotou 5 vezes.
saíram ilesos daquele acidente. Tá vendo? Deus ainda faz milagres. Mas não está nas mãos de uma determinada denominação, não está nas mãos de determinados pastores, não está nas mãos de algumas pessoas. O dom de curar existia especificamente na igreja primitiva. Tá? Hoje nós somos curados pela fé e pela soberana vontade de Deus. Conclusão. Os dons espirituais são uma realidade e precisamos vivê-los plenamente no amor. É interessante observar que quando exercemos os dons do Espírito, edificamos a igreja, pois é para isso que existem. Quando saímos desse propósito bíblico, caminhamos na direção do fanatismo. Fanatismo é quando alguém centraliza e deposita sua confiança em alguma coisa que espera fazer, acontecer ou receber de Deus algo que ele nunca prometeu. A busca dos dons de sinais tem sido perigosa e prejudicial, por levar as pessoas ao fanatismo descontrolado. Muito sofrimento tem ocorrido por causa desse erro. Multidões têm sido arrebanhadas na ilusão de que terão suas aflições aliviadas. Precisamos de que nossa vida seja cheia do Espírito Santo, mas isso só acontece à medida que nos submetemos à sua vontade, através do conhecimento de sua palavra. Quando somos enchidos pelo Espírito, o fruto produzido em nós nos abençoa individualmente, de forma que o dom abençoa a igreja, e o fruto do Espírito abençoa o indivíduo. Busquemos, pois, a plenitude do Espírito para a nossa vida e exercitemos os dons que recebemos tão bondosamente de nosso Senhor. Amém. Então, essa é uma lição um pouco, um pouco, vamos dizer assim, que as pessoas duvidam, né? Um pouco duvidosa, um pouco parece que não que está em desacordo com a palavra de Deus, porque Deus prometeu que faríamos milagres maiores do que os dele. Mas a gente vê durante a história e a gente vê no nosso dia a dia, se você prestar atenção, que as curas nessas grandes comunidades são o que o autor disse aqui mesmo, são de doenças psicossomáticas. Quando o pastor cura lá e determina a cura. Já as outras curas, que são reais mesmo, curas de câncer, curas de doenças graves, crônicas, que acontecem no nosso meio, é por meio da fé e por meio da soberana vontade de Deus, né? Que possamos estar debaixo dessa soberana vontade de Deus, confiando que Ele pode e que Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele faz milagre, Ele nos livra, igual ele citou aqui o autor, Ele abençoa as nossas vidas, Ele nos cura de enfermidades através da fé e através da vontade dEle, que a resposta dEle também pode ser não. Ele pode responder sim, mas também pode responder não. Então nós temos que estar sensíveis, né, à vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Tudo indica, lendo lá as cartas de Paulo, que era uma enfermidade na sua visão, né? Ele tinha caído cego ali quando Jesus apareceu para ele, e a partir dali ele passou a ter um espinho na carne, né? Provavelmente foi com respeito à sua visão. Então, que a gente possa confiar em Deus, continuar confiando, porque a nossa fé não deve ser em cima de sinais e prodígios. A nossa fé é esperar naquilo que não podemos ver, nas coisas que se não veem, esperar naquilo que nós não vemos. Então, que nós possamos esperar, né,
a salvação de Deus. Temos essa garantia através do Espírito Santo que habita em nós. Esperar pela salvação de Deus, esperar pela volta de Jesus, né? Que está cada vez mais próximo. E colocar nossa vida diante do altar de Deus, né? Uma completa dependência de Deus para nos guiar, nos abençoar, nos fortalecer na caminhada cristã. E que a gente possa desenvolver os dons de Deus. Então, o próximo estudo será o estudo número 13. Qual o seu dom? Tá? Qual o seu dom? O melhor exercício dele hoje. Então, o último estudo é uma pergunta para nós. Qual é o seu dom? Então, é isso que eu compartilhei com os irmãos, que eu gostaria de ter compartilhado. Todos fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.